aquela aliança que Deus fez com Abraão, uma das promessas que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Deus abençoa quem abençoa Israel. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Deus amaldiçoa quem amaldiçoa Israel. Amém? Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Para dizer que foi de Israel que veio Jesus, ou não? Ou será que Jesus também era palestino? Só que está na moda a Palestina aí. Andam com as bandeiras nas ruas, não sei o que mais. Não. É de Israel. Amém? E tem outra Salmo 129, versículos 5 e 6. Não sei se a tradução portuguesa, o que é que vai dizer? Salmo 129, versículos 5 e 6. Sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. Olha a promessa do Senhor. Versículo 6. Sejam como o capim, a erva, né? Que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer. Ai. O Irão não sabe onde se foi meter. Mas pronto. Aleluia. Então oramos por salvação, Pai, das pessoas lá em Israel. Damos graças pela Tua palavra, que serve de proteção sobre aquela nação, e que a sua teimosia, Pai, cesse, e que eles finalmente possam, Senhor, cair dos joelhos perante Ti e aceitar-Te como o Messias que eles esperam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E também o mesmo lá no Irão, Senhor. Já há filhos e filhas Tuas lá que oram, que intercedem, que ficam na brecha, Pai. E que possa haver cada vez mais pessoas a entregarem-se a Ti, Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Não que adorem ídolos, não que adorem imagens, não que sejam, Senhor, que vivam no paganismo dessas imagens, mas que sejam no espírito cristãos, nascidos de novo em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. E o povo do Senhor diz: amém. Ok. As bênçãos de Abraão são nossas em Cristo. Amém. Oh, glória. Amém. Então, como sabemos, na aliança, no concerto, no pacto que Deus fez com Abraão, Deus prometeu bênçãos a Abraão, ou não? Abençoar Abraão e também abençoar a sua semente. Singular, semente. Não sementes, semente, singular. Ou seja, Cristo. Ele é a semente, não é? E aqueles que participam em Cristo, que somos nós, os crentes nascidos de novo. Deus prometeu, por isso nós cantamos aquelas bênçãos de Abraão, são minhas, amém? Porque Deus já prometeu essas bênçãos para nós. Nós que temos Cristo em nossos corações. Agora, o povo judeu eles dizem que consideram-se serem eles a semente de Abraão, não é? Quando na verdade eles apenas são sementes naturais, sementes carnais, sementes, plural, amém? E a Bíblia diz isso, e a Bíblia reforça esse facto, não é? Porque essas promessas foram para a semente de Abraão, singular, e não para as sementes de Abraão, sementes naturais. Vamos ver. Gálatas 3, versículo 16, diz assim: Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Bíblia, aqui, minha Bíblia diz descendente, ou semente, singular. A Escritura não declara, e aos seus descendentes, plural, não declara assim. E aos seus descendentes, plural, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, singular. Transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Amém? Agora, a lei, Deus deu a quem? As sementes, plural, de Abraão. A descendência natural de Abraão. E as consequências da obediência ou não à lei, ou seja, as bênçãos e as maldições, estão todas mencionadas em Deuteronômio 27 e 28. É interessante isso.
É muito interessante. As bênçãos estão enumeradas. Olha, as bênçãos são muito menos que as maldições. E as bênçãos estão no meio das maldições. É como se fosse uma sanduíche. Fatia de pão da maldição, fatia de pão da maldição e no meio está a marmelada. Amém? O doce da bênção do Senhor. É uma sanduíche na palavra aqui. E, portanto, é Deuteronômio 27, Deuteronômio 28. Então, na verdade, são 2 capítulos sobre bênçãos e sobre maldições, mas há muitas mais maldições do que bênçãos. Eu digo isso porque mais tarde os irmãos vão entender porque eu estou a dizer isso. E nesses 2 capítulos, meu Pai do céu, Moisés fala da parte de Deus aos filhos de Israel, as sementes. Porque a lei de Moisés foi para as sementes de Abraão, naturais. Não para nós. Amém? Foi para eles. Lá no deserto. Então, Abraão fala-lhes dessas coisas e das consequências da obediência ou não a essa palavra. Amém? E ele fala com eles porque a entrada do povo de Israel na terra prometida, na terra da Canaã, estava próxima. E Moisés começa já a preparar o povo, as suas mentalidades e tudo que vocês vão entrar, sabendo ele que ele próprio não ia entrar, não é? Na terra. Então, lá no final de Deuteronômio 28, Moisés tem umas palavras assim bem fortes, né? A ver com esses preparativos para a entrada na terra prometida. Ele começa a falar dessas coisas. Embora Moisés soubesse que ele próprio não entraria, Deus já tinha dito que ele não entraria na terra da bênção, na terra da promessa. Ele não entraria porque ele foi desobediente a Deus. E ele acabaria os seus dias no Monte Nebo, diante de Jericó, olhar para a terra prometida. Quantas pessoas veem as bênçãos de Deus e não provam? Tal como Moisés. Vê bem, vê, estás a ver? É ali que vão entrar, mas tu não entras. Por quê? Porque falta temor de Deus nos corações. Falta de honra a Deus. Não me apetece, hoje não vou. Não sei o que, Deus não vou. Falta temor a Deus. Temor a Deus é necessário. Eu não estou falando de uma forma religiosa, eu não estou falando. Deus não gosta de religião. Aliás, o Senhor tornou bem claro lá com os fariseus, né? Ele não gosta de religião. E vamos ler. O que é que diz nosso amigo Moisés no final? Vamos lá, primeira quanto ao Monte Nebo. Deuteronômio 32, 48 a 52. O Senhor dá-nos entendimento e revelação e compreensão da Tua palavra, que ela seja Espírito e vida em nós, Senhor. Nós possamos entender as coisas do Espírito, Senhor, e usar a Tua palavra nesta vida, Senhor. Ó Deus, para a Tua glória, para a Tua honra e para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 32, 48 a 52. Naquele mesmo dia, Yahweh falou a Moisés, olha só, sobe a esta montanha de Abarim até o Monte Nebo, nessa cordilheira da montanha sobe, vai chegar ao Monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contempla, olha para as bênçãos que eu tenho para os filhos de Israel, contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha, quando tiver subido, morrerás, e vais reunir-te aos teus antepassados, assim como o teu irmão Arão, que faleceu no Monte Hor e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim, no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Kadesh, ou Cades em português, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Quantos querem a bênção de Deus e não a conseguem? Dizem que creem, dizem que servem a Deus. Moisés também servia a Deus, não servia. Coração, amém? Temor verdadeiro a Deus. Verdadeiramente, Tu és o Senhor. Se és Senhor, então eu tenho que ser Senhor.
Se Ele é Senhor, eu não sou mais Senhor da minha vida. Eu já não posso dizer eu quero assim, eu quero assim. Não. É Ele que é o Senhor, ou não? Temor a Deus. Parafraseando, então Moisés estava a preparar, como eu disse, o povo para a entrada de Israel, na terra que emana leite e mel, na terra de promessa, na terra da bênção, promessa de Deus para eles. E vou parafrasear depois, mais tarde, ler um pouco das Escrituras. Diz assim: quando vocês chegarem a Canaã, Moisés já fala com o povo, quando vocês chegarem a Canaã, terra prometida, vocês vão conquistar Jericó, Ai, e depois vão chegar a um vale com duas montanhas enormes, um ao lado do outro. Um monte é Ebal, outro monte é Gerizim, e com um vale no meio, lindo. Quando chegarem ao vale, entre essas duas montanhas, eu quero que os levitas, os sacerdotes, o povo foi ordenado, separado por Deus para serviço a Deus no tabernáculo, etc, etc. Os levitas, os sacerdotes, fiquem parados no meio do vale com a arca da aliança ali, parados no meio do vale. E o povo que se divida. Uns sobem no monte Ebal, metade no monte Ebal, outra metade no monte de Gerizim. É lindo isso, se você consegue imaginar. Isso é lindo. E, muito bem. Uma vez nessas posições, eu quero que os levitas leem todas as bênçãos, uma a uma, e todas as maldições da lei, uma a uma. E eu quero que o povo, primeiro no monte, leia as primeiras maldições no monte Ebal, e depois de se ler cada maldição, o povo diga amém, amém. E depois de se ler todas, uma a uma, com améns, amém, de 2 milhões de pessoas. Do outro lado, dizer assim, vão-se ler as bênçãos, uma a uma, e depois de cada uma, vão dizer, o povo vai dizer amém, 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 as bênçãos. Isso é lindíssimo, né? Você consegue imaginar isso. Agora, Deuteronômio 27, 9 a 14, diz isso mesmo. Vamos ver. Então Moisés, aliás, eu nem vou 9 a 14, eu vou pedir desculpas, mas vou até 26, 9 a 26. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, proclamou a todo Israel: faz silêncio, escutem com atenção, faz silêncio, e ouve com atenção, ó Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahweh teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. Moisés está falando da parte de Deus, amém? No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando houveres passado o Jordão, ou seja, entrar na terra prometida, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, como eu já expliquei, o monte Gerizim, para abençoar todo o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal, para declarar maldições, serão Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas, cá no vale, recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: maldita a pessoa que o esculpir a imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-lo em segredo. E todo o povo da Assembleia, do Monte Ebal, responde: amém! É verdade, assim seja. Depois: maldito quem desonrar seu pai e sua mãe. E o povo dirá: amém! Depois: maldito quem deslocar o marco da fronteira do seu vizinho. Quem roubar terreno, né? Do vizinho. Puxar um pouco mais para lá para que fique mais terreno, não é? Maldito quem deslocar o marco da fronteira do seu vizinho. E todo o povo dirá: amém! Maldito quem fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém! Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. E todo o povo dirá: amém! Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, profanando a cama do seu pai. E todo o povo dirá: amém! Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. E todo o povo dirá: amém! E hoje em dia até pessoas já estão casadas com cães e não sei o que mais. Não é? E acham que é fantástico isso. Pronto. Maldito quem se deitar com a sua irmã,
filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá, amém. Maldito quem ferir de morte seu próximo em oculto. E todo o povo dirá, amém. Maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá, amém. Maldita seja a pessoa que não puser em prática as palavras da lei. E todo o povo pactuará respondendo, amém, é verdade, assim seja. Todas aquelas maldições, uma atrás das outras, aqui é só um exemplo, não é? E então, quando chegamos depois ao capítulo 28, chegamos às bênçãos. O capítulo 28 começa com as bênçãos. São 13 versículos, mas pronto, é as bênçãos que temos, não é? E nós verificamos que o 28, o capítulo 20, é uma continuação do 27. Não sei nessa Bíblia, mas no inglês tem I, ou seja, o I vai ligar o 27 com o 28, não é? Vai continuar com aquilo que está a falar. É uma extensão. Pela conjunção I. E diz assim em Deuteronômio 28, versículos 1 a 6. Vamos ler algumas das bênçãos. Deuteronômio 28, 1 a 6. Ok? Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahweh o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Uau! Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Olha só, se formos obedientes a Deus, essas bênçãos vão vir sobre nós e nos acompanharão. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os negócios, etc., os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Versículo 6 é o que eu gosto em particular, gosto muito do versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Eu digo que eu gosto muito porque nós somos abençoados, mesmo se nós não sabemos se estamos a entrar ou a sair, mas somos abençoados. Só porque somos dele. Amém? Glória a Deus. Ok? Depois diz assim o versículo, vou saltar o versículo 7, já vamos lê-lo, mas agora vou para o versículo 8, por favor, Paulo, que diz assim, versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, plural. Tem um S, né? No fim, plural, não é celeiro, é celeiros. Olha aí. Bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahweh, o teu Deus, te abençoará, como? Um bocadinho. Ricamente. Na boa terra que te concede. Amém? Notem os celeiros. Celeiros, plural. Digo isso para dizer o seguinte, versículo 11, por favor, Paulo. Eis a razão porque é celeiros e não celeiro. Versículo 11. O Senhor te concederá grande prosperidade, porque grande prosperidade não cabe num celeiro, tem que caber em vários. Amém? No fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Então ele dá-nos celeiros. Amém? Ou seja, o Senhor te concederá grande prosperidade, como lemos. Amém? Para quê? A fim de podermos encher os celeiros. Esse é o nosso Deus. Não, para ser santo tem que ser pobre. Jesus andou descalço. Quem é que disse que Jesus andou descalço? Não, tem que ser pobre para ser santo. Treta, isso é do diabo, lá do inferno, essa doutrina. Deus abençoa. Amém? Deus quer que nos vá bem ou não? Que não nos falte nada. Esse é o nosso Pai. Olha, olhemos agora, continua a ler as bênçãos. Versículo 7. Saltamos, né? Versículo 7 a 13. Diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Oh Deus! Aleluia! O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahweh, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahweh, versículo 9, fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres, condição, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos.
esta é a condição de sermos abençoados. Amém? Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahweh e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade. Concederá o quê? Grande. Não só prosperidade, grande prosperidade. Sim ou sim? No fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, nas colheitas abundantes, nós lemos essa escritura, da tua terra generosa, na terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais. Quem são os nossos pais? Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Prometeu dar-te. O Senhor, versículo 12, te abrirá o céu. Uau! Uau! O depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahweh, se, condição, obedeceres aos mandamentos de Yahweh, o teu Deus, que nesse dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Mas apesar de todas essas bênçãos maravilhosas, logo a seguir o versículo 14 começam de novo as maldições. Já está o sanduíche, né? Essa é a fatia de baixo. A partir do versículo 14 para baixo, né? Então, além disso, a lista das maldições começam por maldições mais leves e cada vez mais sérias, à medida que o povo vão virando as costas a Deus, vão perdendo interesse de andar com Deus, vai se afastando mais de Deus, as maldições são mais pesadas, não é? E vem por aí fora. E quanto mais longe de Deus, pior, mais pesadas as maldições. Mas eu tenho boas novas, já vamos ver. Finalmente, no capítulo 28, as maldições, no final do capítulo 28, as maldições tornam-se tão sérias, tão más, que Moisés comentou. Ele diz lá, Deuteronômio 28, versículos 63 a 68, ele diz o seguinte, olha aí, do mesmo modo, como foi agradável a Yahweh fazer-vos prosperar e multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-vos, por causa da ingratidão dos homens, né? Destruir-vos e fazer-vos perecer. Sereis, pois, desarraigados da boa terra em que estáis entrando para ela tomar posse. Aconteceu ou não aconteceu? Foram todos para fora, não é? Então Yahweh vos dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirás a deuses estranhos, que nem tu nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Isso é paganismo. Adorar uma imagem de pedra ou de madeira é paganismo, é puro paganismo. Nada tem a ver com Deus. Nem que seja uma imagem de Jesus Cristo aí feita de pedra. Ele está vivo. E em meio dessas nações pagãs, jamais terás paz e tranquilidade. E a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá, Yahweh te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar a alma ansiosa. Viverás em constante incerteza, cheio de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia pensarás, tomara que já fosse noite. Ao pôr do sol dirás, a quem me dera que já fosse dia. Por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que os teus olhos contemplarão. E Yahweh te fará retornar ao Egito, de barco ou pelo caminho da qual eu te dissera, nunca mais vereis esse caminho. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos, como meros escravos e escravas. E mesmo assim, não haverá quem vos queira comprar. Aconteceu, irmãos. Eles foram tirados de Israel uma vez, foram para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, não foi? E depois lá que voltaram, passados 71 anos, voltaram, mas depois continuaram outra vez com os seus rengues, com as suas dura cerviz, teimosos, não é?
Finalmente, depois, o Senhor Jesus diz que olhou para o templo e chorou sobre Jerusalém. O templo disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Porque ele sabia o que ia acontecer. 70 anos depois de Cristo, veio o general Tito, do exército do Império Romano, e destruíram a cidade toda. Destruíram. Os judeus foram expulsos, eles fugiram para outras nações, ou não? Dispersos por todo o mundo. E só em 1948, então conseguiram voltar para a sua terra. Amém? Em 1948, começaram outra vez a crescer e a tomar posse da sua terra, que ainda não é toda ela, porque mesmo assim os pagãos querem mais terra deles. Gaza não é de Israel. Cisjordânia não é de Israel. Aquilo não é de Israel. Aquilo não é de... Nós queremos mais terreno. Quem é que está? Estavam lá israelitas, não estavam lá palestinos nenhuns. A terra Deus deu a Israel. O mundo não sabe, porque não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, não acredita em nada, fazem os seus próprios planos e ideias e pensam que estão cheios de razão. Não, nada de razão, não tem nenhuma. Mas pronto, essa é outra história. Infelizmente, foi isso que aconteceu na nação de Israel. E hoje em dia, na Europa, mesmo nessa Europa, que supostamente devia ser sofisticada, inteligente, há muitos antissemitas, ou não? Antissemita. Sem foi filho de Noé, ou não? Sem. Ele é como, diremos, dele veio Abraão e daí Israel. Então, os semitas são israelitas, ou não? Então, os antissemitas são aqueles que são contra os judeus hoje, que matam os judeus, que perseguem os judeus. Ainda hoje existe nessa Europa tão inteligente, tão civilizada como eles dizem que é. Não é? E, enfim, é assim. Mas eles andaram dispersos por toda a nação por terem virado as suas costas a Deus, por terem deixado de obedecer a palavra do Senhor. E Deus disse: se vocês fizerem isso, as consequências, a escolha é vossa, é a consequência da vossa escolha, não sou eu que vou mandar, vocês vão colher isto. Não é? Então, e até que chegou o último aviso chegou para essa gente da parte de Deus. Emmanuel, Deus conosco, Deus feito homem, veio habitar entre os homens, entre o próprio Israel. Nem assim eles creram. Ainda hoje chamam que ele é um impostor. Nas procissões lá em Jerusalém, que vêm com as cruzes, não sei o quê, os judeus lá com os chapeuzinhos pretos, qualquer coisa, cospem na cruz. Impostor. É assim. Mas Deus ama esse povo ou não? E Deus quer que eles sejam salvos ou não? E um dia a Bíblia diz que sim, que eles vão aceitar. Finalmente. A teimosia vai cair, essas coisas, a cegueira dos olhos vão cair e eles vão ver que realmente Yeshua Mashiach é mesmo Mashiach, é mesmo Messias. Amém? Glória a Deus. Então, bendito seja o nome de Jesus. E de acordo com Deuteronômio 28, isso aconteceu. Aleluia. Estes sinais também nos dizem que a volta de Jesus está iminente, porque nós estamos a ver tanta coisa acontecer, ou não? O Senhor diz: nós vamos ver sinais nos tempos, coisas a acontecer que nunca antes aconteceram, coisas estranhas a acontecer, nós nunca esperávamos tal coisa. Então, aconteceram ou não? Isso é um sinal de que a sua vinda está iminente. A gente pode vir hoje, não é? A vinda do Senhor está iminente. Oh, Pai, aleluia. Então, continuando a ler. Então, Josué 8, no Josué capítulo 8, conta-nos então o que aconteceu aos israelitas após eles entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Eu vou contar rapidamente. Diz assim: os filhos atravessaram o rio Jordão, sabem muito bem, e conquistaram Jericó. Sabem como é que é? Marcharam à volta daquela muralha, não sei o que, aquela muralha caiu e tal, eles conquistaram a cidade e travaram a primeira batalha e conquistaram a primeira cidade. A primeira cidade, Deus tinha dito que era primeiros frutos. Tudo quando você recebe para seu bem, há sempre um primeiro fruto, e esse primeiro fruto não é nosso, é dele. Temos que dar a ele. E Deus diz: quem tirar desse primeiro fruto, é meu, mas quem tirar dali vai ter a maldição, está sobre a cidade, a maldição está sobre os habitantes de Jericó, vai cair sobre eles. E a maldição é morte. A consequência da maldição é morte. Nós sabemos disso, não é? E então,
Por quê? Porque aquela cidade seria os primeiros frutos, tudo seria para Deus. O ouro, a prata, tudo mais seria para a obra do Senhor. Amém? Ok. Mas sabemos a história de Acã. O artista que entrou, viu lá um ouro e prata e tecidos ricos, vestimentas feitas de tecido caríssimo, e ele escondeu aquilo, tá, fez um buraco na tenda dele, lá no chão, e enterrou. Pronto. Jericó foi conquistada, ele enterrou aquilo, ninguém sabe nada, só minha família e eu é que sabemos. Então, Josué prepara os seus homens para tomarem a segunda cidade, chamada Ai. E foi um Ai para os israelitas, foi mesmo um Ai. E eles pensam, bem, a cidade de Ai é muito mais pequena que Jericó, fácil, vai ser fácil nós tomarmos. E foram com essa convicção, vai ser fácil. Só que o exército de Israel foi esbaratado. E os sobreviventes chegaram ao arraial de Israel, e Josué olhou para ele e disse, o que é que se passa aqui? Ele caiu de joelhos no chão, com a face por terra, ele consultou Deus, ele disse, Senhor, o que está a passar aqui, Deus? E Deus disse, há pecado escondido no arraial de Israel. Irmãos, se há pecado escondido na família, a família toda sofre. Até a própria igreja. Não pode haver. Ninguém sabe, ninguém vê. Nós é que sabemos. Não pode. E então, amados, e lá Josué seguiu as instruções do Senhor, e lá descobriram Acã e a sua família, e a consequência dessa maldição era a morte, e eles foram mortos. É difícil, mas foram mortos. Então Israel ficou livre dessa maldição que estava sobre eles, maldição de Jericó, que estava sobre eles. Isso foi removido do povo de Israel, e eles voltaram então uma nova tentativa para conquistar a pequena cidade de Ai, e conquistaram facilmente, porque já não tinha maldição, pecado escondido. Amém? E, amados, isso é muito sério, podia falar mais disso, mas não, vamos em frente. Eles voltaram a conquistar Ai. Olha aqui como eles conquistaram. Josué 8, versículos 26 a 29, diz assim. Josué 8, ok, 26. Diz assim. Pois Josué, é o que ficou no lugar de Moisés, não é? Não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população da Ai havia sido exterminada. Então Israel se apossou dos animais, agora já podiam, né? E dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai, reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou numa árvore, esse rei é importante, o significado desse, enforcou numa árvore, e ali permaneceu o seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, tal como Jesus, tiraram o pôr do sol da cruz, ao pôr do sol, Josué mandou que retirasse o cadáver do rei da árvore e o atirasse à porta da cidade. E sobre ele ergueram um monte de pedras, taparam com pedras, né? Que permanece lá até os nossos dias. Agora, o povo agora, uma vez conquistada Ai, uma vez terem morto esse rei, eles agora iam em frente e já estavam capazes de fazer aquilo que Moisés lhes tinha mandado fazer, ainda estava no deserto, subir no Monte Ebal e no Monte Gerizim, amém? E fazer aquelas declarações de maldições e bênçãos e o amém, etc. Amém? E eles foram. E vamos ver o que a Bíblia diz. Continuando a ler. Josué 8, 30 a 35. Então Josué construiu no Monte Ebal, um altar, e consagrou a Yahweh, o Deus de Israel. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não lavradas. Às vezes as pessoas gostam de fazer as coisas muito lindas, da maneira dos homens para Deus. Deus gosta das coisas naturais. Pedras não lavradas, não é? Nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahweh holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá,
da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais, os seus juízes, aleluia, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da arca da aliança, lá no vale de Yahweh, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava de pé, de frente ao monte Gerizim, as bênçãos, que iam dizer amém para as bênçãos. E a outra metade, de frente do monte Ebal, tudo em conformidade com que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Preste atenção, irmãos, isto é tremendo. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, a lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro de Torá, ou seja, no livro da lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças estrangeiras que habitavam. Vamos parar um pouco aqui. Vamos pensar um pouco. Imagine só. Porque nós temos uma tendência a pensar que, bom, estavam uns poucos levitas lá no vale, com os estrangeiritos e tal, um grupinho de gente, pouca gente. No monte de Ebal estavam para ali umas centenas de pessoas. No monte de Gerizim mais umas centenas de pessoas. E pronto. Não, irmãos. É que Israel, quando entrou na terra prometida, eram mais de 4 milhões. Agora imagine. Nós aqui em Portugal, quanto ao futebol, por exemplo, tem esses estádios de futebol, não há nenhum estádio que tenha 100 mil pessoas. Pois não? Nenhum. Não é? Agora imagina, num lado estavam 2 milhões de pessoas, 20 vezes mais do que 100 mil pessoas. E do outro lado, no Monte de Gerizim, mais 2 milhões de pessoas, 20 vezes o número do estádio lotado com 100 mil pessoas. É um grupo imenso de gente. E os levitas também não eram poucos assim, eram muitos, mas os estrangeiros, mas as pessoas todas estavam ali assim. Agora, meu Deus, imaginem só, quando o povo dizia amém, como aquilo soava, parecia um trovão que subia, descia do monte lá para o vale. Amém! 2 milhões de pessoas. Conseguem imaginar? Isso faz tremer, isso, uau, não é? E eu quero que imaginem isso, 2 milhões de cada lado aí, amém? Num monte, 2 milhões do outro, a dizerem amém, depois da leitura de cada maldição, nesse caso, da maldição primeiro, Ebal, no monte Ebal. Maldito aquele que esculpiu uma imagem ou fundir um ídolo e o adorá-lo. Amém! Uau! Imagina esse amém forte que é. 2 milhões de pessoas. Amém! E lerem maldição após a maldição com o amém do povo, depois de cada maldição. Amém? Soando como trovão. Toda a gente, depois de lerem as maldições, toda a gente olha para os montes de Gerizim com aquelas 2 milhões de pessoas lá no monte de Gerizim. Uau! E começam os sacerdotes de Josué aqui embaixo, começam a dizer, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Amém! Bendito serás no entrar, bendito serás ao sair. Amém! Uau! Eu acho que aquela terra tremeu. Com aqueles amém, não é? Depois da leitura de cada bênção, 2 milhões de pessoas respondiam, assim seja, amém. O facto dos israelitas terem feito isso, não é? Poderem ter feito isso, dependeu da morte daquele rei ímpio. Aquele rei ímpio é um tipo de Jesus, um sombrio tipo de Jesus. A Bíblia diz, maldito aquele que morreu pendurado no madeiro. Amém? Ou seja, quando aquele homem morreu, as maldições que estavam nele também morreram ou não? Toda a cidade foi destruída ou não? Quando Jesus morreu por si e por mim na cruz, Ele nos resgatou de toda a maldição da lei, ou não? Nós somos resgatados de toda a maldição. Mas sabe uma coisa? Ele resgatou-nos da maldição, mas deixou as bênçãos para nós. Ele não nos tirou as bênçãos. Esse faz parte do caráter de Deus, o amor que Deus tem para conosco. Remove todo o mal, tudo que não é bom para nós e deixa tudo que é bom. E mesmo assim nós abusamos dele. Mesmo assim nós não temos temor dele. Temos nossas próprias ideias, porque a Bíblia é assim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Nós não temos temor do Senhor e precisamos ter temor do Senhor.
Olha aí. Vamos ver o que a Bíblia responde. Quando eu digo assim, o facto de os reis terem feito isso depois do rei ímpio de Ai ter sido enforcado é importante. Por que é importante? Vamos deixar a Bíblia responder. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Meu papi querido. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Cristo, semente singular. Quando a si próprio, ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, não a bênção da lei, a bênção de Abraão, a maldição da lei sim, mas a bênção não é da lei, é de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem a promessa do Espírito Santo pela fé. Uau! Após tirarem o Senhor Jesus da cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Ele desceu os infernos por si e por mim, para que nós não precisássemos de ir lá, se o escolhêssemos como Senhor e Salvador, amém? Em nossas vidas. E assim, escolhendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele resgata-me de toda a maldição. Ou seja, em Cristo, se eu tenho doença, ele pagou o preço para ser curado, para ter saúde. Se eu tenho problemas financeiros, pobreza, a Bíblia diz, já vamos ler um pouco mais, ele fez pobre na cruz para que nós fôssemos feitos ricos. E quando nós andamos nessa vida, nós não podemos fazer as contas como faz o mundo. Vou ver se tem dia que chega. Não faça isso. Não faça isso. Confie no Senhor. Ele sabe o que é que você precisa, quando você precisa. Eu costumo dizer assim, o melhor tempo para as nossas vidas é o tempo de Deus. Às vezes não entendemos, como aquelas duas manas que zangaram-se com Jesus, chamaram Jesus, vem depressa, o teu amigo Lázaro está muito mal, ai, vem depressa. Jesus esperou 4 dias, quando chegou lá já ele tinha sido sepultado, ou não? Ou não é? Jesus tivesse vindo mais cedo, Jesus, nós avisamos, e tu não vieste, Jesus. O que é que aconteceu a Lázaro? O melhor tempo para a nossa vida é o tempo de Deus resulta. Nem que Ele tenha que ressuscitar situações da nossa vida, para o nosso bem. Parece-nos impossível, mas Ele ressuscita. Ele faz o impossível. Se nós confiarmos nele, amados. Amém? Nós não podemos fazer contas, cálculos como fazem o mundo. Isso é contas de mamon. Faça contas como Deus faz as contas. Confie em Senhor. Você é filho dele. Você é filha dele. Amém? Então, você não está feliz por Jesus não nos ter resgatado das bênçãos. Ele resgatou-nos da maldição, mas Ele não nos resgatou das bênçãos. As bênçãos são nossas. Ele retirou de nós o Monte Ebal, as maldições. O monte das maldições. Mas Ele deixou para nós o Monte Gerizim, as bênçãos. Porque Ele deseja que nos vá bem. Amém? Ele deseja que nos vá... espera aí, pastor, espera aí. Essas bênçãos não são as bênçãos da lei. Mostra-me onde diz lá as bênçãos da lei. As bênçãos não são da lei. As bênçãos são de Abraão. As maldições são da lei. Se nós obedecermos a Deus, nós temos bênçãos de Abraão. Amém? Somos herdeiros. Aleluia. Então, Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Para quê? Para que as bênçãos de Abraão pudessem vir sobre nós, gentios. Nós que não somos judeus, somos gentios. E porque aceitamos Cristo, nele temos essas bênçãos, porque nós, entretanto, em Cristo fomos enxertados. Não é? Em Israel, somos parte de Israel, de Deus. Fomos enxertados. Então, são para nós. Aquela canção que nós cantamos, eu não sei se já cantamos aqui, mas as bênçãos de Abraão são minhas. Canta essa bênção, chama a bênção, atrai a bênção na sua vida, caminhe com Deus, louva o Senhor, engrandeça o Senhor na sua vida, fale com Ele todos os dias, Senhor, eu amo-te, Senhor, eu quero mais, eu quero saber mais de Ti, eu quero conhecer-te melhor. Leia a palavra de Deus, caia de joelhos lá em sua casa, ore para Deus, sei lá, busque Deus, Ele quer abençoá-lo. Mas você tem que ter confiança nele e temor. Paizinho querido,
Além do mais, nós não recebemos essas bênçãos por guardarmos a lei, pois não? Aleluia. Recebemos as bênçãos porque nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Não é? Então, e parte desta bênção, dessa prosperidade que Deus tem para si, tudo isso vem de Deus. Toda essa prosperidade vem de Deus. É o facto que você pode viver em prosperidade. Deus quer que a gente seja prósperos. Olha aí, Deuteronômio 8, 17 e 18. Já conhece essa escritura? Que eu de vez em quando uso essa escritura, não sei se lembram. Mas Deuteronômio 8, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força, o poder do o meu trabalho, o meu esforço, o meu empenho, me conquistaram esses bens e essas riquezas. A Bíblia diz, não fales assim. O que é que a Bíblia diz para nós falarmos? Versículo 18. Antes te recordarás de Yahweh teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riqueza. É Ele que te faz tudo, abrir os olhinhos de manhã e acordar ou já de manhã. Te dá força para levantares da cama. É Ele que te dá forças, sabedoria como adquirir riqueza. É Ele que dá capacidade para gerar riqueza, confirmando a sua aliança, que Ele jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, conforme hoje se constata claramente. Então, quando nós somos prósperos, muito prósperos, em vez de dizer, olha, o que eu passei para conseguir isso, eu esforcei-me tanto, você está a dar glória a si mesmo, você não está a dar glória àquele que lhe deu vida, que lhe deu saúde, que lhe deu força para você conseguir essa riqueza. Amém? Então, bendito seja o nome do Senhor. Notem que as maldições, eu repito, foram removidas em Cristo. Deus não quer que nenhum filho seu ou filha sua fique doente. Deus não quer que nenhum filho seu ou filha sua tenha falta, seja pobre. Eu sou próspero, posso não ter, irmão, posso não ter 1 cêntimo no bolso, mas eu sou próspero. Porque na hora que eu precisar, Deus vai me dar. Ele vai suprir, porque eu confio nele. Essa tem sido a minha vida há 40 e tal anos. Eu estou a falar de conhecimento de causa, de experiência própria. Eu já viajei para a América do Sul com 5 euros no meu bolso, sem saber onde eu ia. Deus diz, vai, eu vou. Eu vou, porque Ele vai ter que cuidar de mim. Fui. A América do Sul eu não conhecia nada daquilo. Fui, porque Deus diz, vai. Estou aqui. Amém? Então, e assim, amados, Gênesis 13, versículos 1 e 2. Vejam como Deus prosperou Abraão. Reparem só nisso. Reparem mesmo essa particularidade da prosperidade. 13, 1 e 2. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, a terra prometida, né? Que Deus tinha prometido. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Agora versículo 2. Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado. Possuía muita prata e muito ouro. Amém? E muito ouro também. E digo uma coisa, irmãos. A Bíblia aqui não diz que Abraão era meramente rico, não é? Simplesmente prosperou. A Bíblia diz que ele enriqueceu muito. Não enriqueceu, enriqueceu muito. Consegue ver a diferença? Não é? E quando Deus põe na sua palavra o superlativo muito, é porque quer fazer uma ênfase aqui, quer enfatizar algo. Ele diz que muito rico, Abraão, ficou muito rico, não é? E Deus estava a enfatizar que na verdade Abraão era muito, mas muito, mas muito, mas muito rico. Mais rico que muitos dos reis à sua volta. Ele saiu da sua terra do Ur quase sem nada. E Deus o abençoou porque ele obedeceu a Deus, ou não? Deus o abençoou. E quando Deus ama o homem. Porque quando Deus criou o homem, os irmãos, lembram? Ele criou o homem levantou-se lá da terra, Deus soprou o fogo da vida, levantou-se Adão, lindo,
Deus olhou e viu que era muito bom. Muito bom. Deus criou o resto da terra, antes de criar Adão, a terra, o mundo vegetal, o mundo animal, etc, etc. Deus olhou e viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom. Está a ver essa ênfase? Muito bom. Deus tinha um amor especial pelo homem. Muito bom. Aleluia. Aleluia. E assim, Abraão creu no Senhor, isso foi-lhe imputado como justiça, e Deus prosperou Abraão, amém? E tornou aquele homem riquíssimo. Agora, Deus prosperou Abraão materialmente, porque também Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça, não é que diz a Bíblia? Depois temos Gênesis 25, agora Gênesis 25 é um livro interessante. Eu gosto muito a maneira como a palavra apresenta esse caso. Gênesis 25 começa a falar do fim de vida de Abraão. Fim de vida de Abraão, em Gênesis 25 em diante. E diz assim, meu pai, ou seja, por aquela altura, Gênesis 25, Abraão tinha 130 anos. Sara, sua esposa, já tinha falecido. Não é? Abraão era um viúvo, com 130 anos. E o rapaz tornou a casar-se. Quetura. Chamava-se Quetura, mulher. Vamos ver. Gênesis 25, 1 e 2. Abraão tornou a casar. E devia ser uma mulher jovem porque lhe deu 6 filhos. Olha aí. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Versículo 2. Ela lhe deu os seguintes filhos: Inrã, Joxã, Medã, Mediã, Isbaque e Suã. 6. Grande Abraão. Grande Abraão. Tipo, era campeão. Olha só, hein? Sabe uma coisa, irmãos? Aleluia. Abraão chegou a ver os seus filhos, chegou a ver os seus netos e chegou a ver os seus bisnetos. 130 anos ele casa. A mulher Quetura dá-lhe 6 filhos. Ele vive mais 45 anos na presença dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ele morre aos 175 anos de idade. Uau! Esse Abraão não é fácil. Gênesis 25, 8. Gênesis 25, 8. Eu gosto tanto desse versículo. Eu gosto tanto. Olha, diz assim, Gênesis 25, 8. Não sei qual é a sua tradução, mas diz assim: depois Abraão expirou. Isso é lindo. Não diz que depois Abraão morreu. Não. Abraão expirou. Isso é belo. Morreu numa velhice feliz, idoso, repleto de, não só de dias, mas de dias bons. Amém? De bons anos. E depois foi reunido aos seus antepassados. O ponto que eu quero fazer aqui é que o Senhor nos resgatou da doença, mas não nos resgatou da velhice. Mas podemos ver uma velhice como viveu Abraão. Boa, bons anos, feliz. E quando chega o tempo do Senhor, nós não precisamos morrer de doença porque ficamos doentes. Deus não é o melhor que Deus tem, nós morremos porque estamos doentes. Deus tem um tempo determinado para nós irmos. Mesmo com saúde, Ele chama-nos e nós respiramos. Sabe quando nós nascemos? Levamos aquela palmadinha no rabito, não é? Quando nós nascemos, pá! Ah, entrou o fogo da vida. Oh, glória! Ah, uá, uá, uá. Quando nós morremos, nós simplesmente esperamos. Dr. Kenneth Hagin, um dos nossos mestres, está na glória, grande homem. Kenneth Hagin contava-nos uma história sobre a morte. Porque a Bíblia diz que para Deus a morte do seu servo é linda. Então não precisa ser por doença. Diz que um pastor lá, amigo dele, americano já avançado de idade, ele sentiu no seu espírito que estava prestes a partir dessa vida. Ele sente, porque tem comunhão com o Espírito Santo, com Deus fala. Então o que é que ele faz? É muito hábito nos Estados Unidos, e por acaso nós já tivemos em vários desses, fazem um pequeno almoço especial.
Assim um brunch, que é meio pequeno almoço, meio almoço, com tudo que é bom, carnes e tudo, ovos, bacon, sumo, bolo, sei lá, um monte de coisa, torradas, pronto. E os amigos todos se reúnem. Ele chamou toda a sua família, toda a família. Alguns irmãos da igreja, os líderes até da igreja, estiveram lá. Eles comeram, celebraram, aleluia, glória a Deus, e no final veio o discurso dele. Meus queridos, eu vou partir, mas alegrem-se porque eu vou para os braços do Senhor. E lá esperarei por vocês. Ficou silêncio. Olhar para o homem. O homem saiu. Na varanda, ele tinha uma daquelas cadeiras, como é que diz, baloiço, o que é aquilo? Sabe qual é aquelas cadeiras? Ele sentou-se naquela cadeira, aquilo começou a andar, chique. Partiu e a cadeira continuou, chique, mas ele não estava lá. Uma horta linda, ou não? Deus tem o melhor para nós, mas depende da nossa escolha, ou não? E nosso amigo Abraão viveu 175 anos. Quando Jesus foi para a cruz e ficou pendurado lá no madeiro, ele tomou sobre ele próprio as maldições da lei. E ele nos resgatou dessas maldições, ou não? Então, não aceite maldição na sua vida. Deus está-me a mostrar. Acorda! Deus está-me a mostrar alguma coisa. Eu tenho que sofrer a minha cruz. Acorda! Religioso, uma figa. Verdade. A maldição não é para si. É bênção para a sua vida. Aleluia. Ele nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Então tomou ele sobre si próprio dessa maldição. Tal como o rei lá da cidade de Ai, nós já falamos sobre isso. Então, tirando as maldições, restaram as bênçãos. E as bênçãos ficaram para si e para mim, para nós desfrutarmos delas. Porque Deus gosta e quer que os seus filhos desfrutem ou não. Ok? De acordo com 2 Coríntios 8, versículo 9. Aleluia. Jesus foi feito maldição para que nós fôssemos feitos próprios para vivermos as bênçãos dele. Ok. Diz assim, 8 e 9. 2 Coríntios 8, está certo. Versículos 8 versículo 9, está certo. Ele tornou-se pobreza, tornou-se pobre na cruz. Diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, as roupas dele, os soldados jogaram a batota para ver quem é que ficava com as roupas dele. Você acha que eles iam jogar a batota para uns farrapos? Aquilo é melhor que Pierre Cardin. Aqueles tecidos. Caríssimo. Ele não era pobre, ele era rico. Não é? E assim, sendo rico, tornou-se pobre na cruz. Nem tinha roupa, não tinha nada, né? Por vossa causa. Para quê? Para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E aqui está a falar de finanças, riqueza material. Não, essa riqueza é espiritual. É? De repente vem uma riqueza espiritual no meio do contexto de 2 capítulos que fala de dinheiro. Onde é que foi buscar isso? Olha aqui. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9 fala sobre dinheiro. Dar para o Senhor com alegria, de coração voluntário, não sei o que, dar para Deus, dar a obra de Deus, suportar os missionários, suportar a igreja, suportar os pobres, suportar as viúvas, ajudar ou não? Está a falar de dinheiro e de repente fala de riqueza espiritual? É tudo dinheiro. Está no contexto. Dinheiro, money. E é assim, amados. A saúde. Jesus foi feito pobre para que nós pudéssemos ser ricos, sermos abençoados, pudéssemos ser prósperos, como Abraão foi, etc. A saúde é outra forma de bênção, ou não? Que nós temos. Mateus cita isso. Mateus, lá no capítulo 8, versículo 17, ele cita o profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4. Mateus 8, 17, diz assim: assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lá na cruz ele tomou as nossas feridas, as nossas enfermidades, as nossas doenças, no corpo dele. Para quê? E pessoalmente levou as nossas doenças. Para quê? Para que nós pudéssemos viver com saúde.
Nós fomos sarados pelas suas feridas, ou não? Tanto, Jesus tomou toda a maldição, quer doença, quer pobreza, não é? E outras maldições que vamos falar ainda, não é? Para que nós pudéssemos ter, no caso da doença, pudéssemos viver com saúde divina. Eis a razão porque o apóstolo querido, que eu gosto tanto de João, o apóstolo João, lá na sua terceira epístola que ele escreveu, 3 João, só tem um capítulo, no versículo 2, ele diz assim, conhecem a Escritura, os irmãos conhecem, mas vamos ler. Diz assim, amado, que leão esse, hein? Eu tinha um em minha casa, era leoa, era febre. Amado, oro na expectativa de que tenha saúde. Por que João diz isso? Porque Jesus tomou sobre si a maldição da doença. Ou não? Que sejas bem-sucedido em tudo o que aprendes. Por que ele diz? Porque Jesus tomou sobre si a maldição da pobreza, foi feito pobre na cruz, para que nós pudéssemos ser feitos ricos. Amém? Assim como é próspera a tua alma, assim como estás nascido de novo, estás a caminho para a presença de Deus. Olha só, Jesus libertou-nos da morte espiritual, também. Outra bênção. Nós não temos que morrer para o inferno. Alguns ainda dizem que quando depois de morrer, nós vamos aqui, temos que ser um pouco mais, como é que se diz? Aperfeiçoados, e depois é que voltamos e outros vão para o inferno. O que é que Jesus fez na cruz, afinal? Se é assim. Ou vamos para um lado, ou vamos no outro. Ou aceitamos Jesus e andamos com Ele e vamos para o céu, ou então não queremos nada saber dele e vamos para o inferno. Pronto. Não é? Não há aquelas coisas no meio. Não, vamos nos arrepender, depois vão fazer umas oraçõesitas, umas rezazitas para a alminha e tal, e pode ser que ele volte. Olha, leia a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, Ele nos libertou da morte espiritual para nos poder dar vida e vida eterna. Zoe, vida, da qualidade da vida de Deus. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz, Deus fez daquele que não tinha pecado, quem é que não tinha pecado? Jesus, a oferta por todos, não fica nenhum fora, todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para tornarmos justiça de Deus, nós temos que nascer de novo, temos que ser filhos de Deus. Amém? Então Jesus tomou sobre si próprio a maldição que estava sobre nós e deu-nos as suas bênçãos. Aleluia. Eu não preciso ser muito para mostrar que sou de Deus. É conforme aquilo que Deus tem para nós. Se nós ouvirmos a sua voz, Ele vai nos abençoar. Amém, queridos? Vai nos abençoar mesmo. E bendito seja o seu santo nome. E para contar uma coisa, não conta. Não. É relacionamento de aliança. É uma troca de vidas. Jesus diz, olha, eu dou tudo o que é bom para vocês e tomo tudo o que é mau de vocês sobre mim, para que vocês não tenham que carregar com essas coisas más. Eu vou morrer com essas coisas para que vocês possam viver com as minhas coisas boas que eu vos dou. É uma troca nessa aliança. Aleluia. Agora, eu fiquei assim a pensar, Deus, nessa aliança que fizeste com Abraão, Senhor, Jesus veio, Abraão, para não, a parte humana estraga sempre tudo, né? Deus pôs o Abraão a dormir. E Jesus veio no lugar de Abraão e fez a aliança com Deus, andou em figura de 8, no meio daquelas metades daqueles animais, fazer aliança enquanto Deus fazia as suas promessas da aliança, né? Eu perguntei assim, Deus, fiquei assim a pensar, não é? Tu desenhaste o pacto da aliança tão lindo com Abraão e a semente de Abraão. E as promessas eram para Abraão e para a semente que é Jesus, singular, que é Jesus. Então, será que Jesus teve necessidade da justiça de Deus, sendo Ele Deus? Não, pois não. Acha que sim. Ele não teve necessidade de ser justiça de Deus, Ele era Deus. Será que Jesus teve necessidade de ser próspero? Não, Ele é Deus, Ele é próspero. É dono do gado nas 1000 colinas, todo o ouro, toda a prata são minhas, diz o Senhor. Não é? Será que Jesus teve necessidade de saúde divina? Claro que não. Ele tinha Zoe, a vida de Deus, eterna.
Mas Ele fez essa troca por si e por mim. Amém? Para que nós não possamos carregar com essas doenças, com as pobrezas, e morrer e ir para o inferno, morrer com doenças horríveis, não sei o quê, ir lá para o inferno. Deus não tem isso para os seus filhos, aqueles que o amam. Deus honra-os, ou não? Aleluia, glória a Deus. Então, a mim pareceu um pouco comum isso, e dar as bênçãos a Abraão, tudo bem, que ele não tinha necessidade delas, é verdade, como um homem que era. Mas Jesus não teve necessidade dessas coisas, e Deus deu, também, prometeu também. Para quê? Para que em Jesus, porque nessa aliança Jesus estava lá por si e por mim. Amém. E agora nele nós somos abençoados, nós recebemos, somos herdeiros das bênçãos de Abraão, nós também. Amém. Meu Pai, você é abençoado. Amém. Você é próspero. Amém. Nesse mundo maluco, difícil de se viver, você tem bênção, por favor de Deus na sua vida. Não faça contas de calculadora. Faça contas à maneira de Deus. Amém? E meu Pai, Papi, te amo, Senhor. Então, por que Deus então desenhou essa aliança entre Abraão e a sua semente? E as bênçãos que prometeu a Abraão também prometeu a sua semente quando a sua semente já era abençoada. Por que Deus fez isso? A resposta está na palavra. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Diz assim: e se sois de Cristo, alguém quer de Cristo aqui? Se sois de Cristo, então sois descendência singular, descendência de Abraão, e plenos herdeiros, de acordo com a promessa que Deus fez a Abraão. Plenos herdeiros. Você tem o direito de ser abençoado, você tem o direito de ser próspero, você tem o direito de ter as suas necessidades supridas, você tem o direito de ter saúde, você tem o direito em Cristo, quando morrer, ir para o céu. Amém. E ter vida eterna. Jesus pagou o preço. E isso não são essas imagenzinhas de pedra e de madeira, vão para ir nas ruas a carregar. Meu Deus. Aqui, estamos a ouvir, aqui estamos a filmar. Para saber. E, irmãos, todas essas bênçãos que pela fé no Senhor Jesus, por causa de Jesus, porque nós somos dele, essas bênçãos são também para nós. Caem em nossas vidas se nós crermos, se nós acreditarmos, se nós caminharmos nos seus caminhos, andarmos com Ele, tivermos aquele temor a Ele, nós o amarmos sobre todas as coisas, nós caminharmos, amar o próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós vamos amar uma pessoa se nós não nos amamos a nós próprios? Como é que vou amar alguém se eu não me amo a mim? Eu sou uma pessoa assim, Como é que você vai amar alguém quando você pensa isso de si mesmo? Não é? Você tem que se amar a si mesmo. E para poder amar o próximo. Então, todas essas bênçãos pela fé caem sobre os gentios que creem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Amém. E sejam abençoados e que essa semana eu oro que Deus possa trazer assim uma transformação em vossas vidas, de acordo com a medida da vossa fé, e abençoar-vos, dar-vos vitória, onde vocês pensavam que não iam conseguir, onde vocês pensavam que era difícil, eu não sei como eu vou fazer, você perde noites a pensar, não pense mais, entrega as coisas ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Ai, Senhor, pela essa aliança linda que nós agora temos no Teu sangue, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Bendito seja o Teu santo nome para todos sempre, Senhor. E que o Teu povo, nesses dias, tenha fome e sede da Tua presença, fome e sede de Te servir, fome e sede de estar presente no louvor, na adoração ao Teu nome, Senhor. Fome e sede de estar, de receber, de dar, de abençoar, de ajudar. Deus, e proclamar que só o Senhor é Deus e além dele não há outro. E só Jesus é o nosso intercessor e não há outro intercessor. Nem nenhum outro nome na terra, debaixo da terra ou no céu que interceda por nós senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele está sentado à direita de Deus Pai. Obrigado, Senhor. A Ti, Deus,
toda a honra e toda a glória, Senhor. E o povo que ama o Senhor diz amém. Amém. A pastora está aí com coisa já para me dar aqui para me dar um chilique. Ah, é? Que eu estou o quê? Estou, será? Mas já não vão vir mesmo por causa disso. Que Deus te